Capítulo 3. A Boca do Inferno. Canino caminhava sem pressa até o escritório de Emanuel. Ele sabia que seria uma reunião estressante e por isso não estava com a menor vontade de chegar logo. Só esperava não ter que endurecer o discurso novamente. As brigas dele com o autoproclamado líder do quartel ficavam cada vez mais ásperas e Canino receava que um dia tivessem que partir para um confronto, como já acontecera no passado, nos tempos do presídio. Ele tinha 40 anos, dos quais 1/3 fora passado atrás das grades por diversos crimes. Media quase 1,80 m e era atarracado e forte como um touro. Tinha pele bronzeada e inúmeras tatuagens pelo corpo, cabelos castanhos e barba densa. A história de Canino não era muito diferente daquela da maioria dos ex-presidiários que fugiram da penitenciária Dr. José Augusto César Salgado no dia em que os mortos-vivos infestaram a terra. Seu verdadeiro nome era Carlos Nira Novaes. Foi um garoto pobre que nunca conheceu o pai, nasceu numa grande favela de São Paulo e que logo cedo entrou para o mundo do crime. Canino praticou o seu primeiro furto aos 10 anos e o primeiro assalto à mão armada aos 12. A grande contradição era o fato de ele ter chegado a concluir o 2º grau, uma imposição da sua já falecida mãe, na tentativa de oferecer um horizonte diferente no futuro. Dona Maria trabalhava como faxineira numa escola e se esforçou muito para dar pelo menos o mínimo de condições para o filho único. Ela morreu quando ele estava com 18 anos sem nunca saber que seu menino era um bandido. Se Carlos conseguira se controlar enquanto a mãe era viva, com medo de decepcioná-la, depois da sua morte, degenerou de vez. De ladrão eventual, se transformou em um assaltante profissional que roubava de carros a residências. Com o passar do tempo, foi sofisticando seus trabalhos, obtendo somas cada vez maiores. Então, uniu-se a comparsas que, como ele, desejavam dinheiro rápido e quantias vultosas e se especializou em assalto a bancos. Seus roubos eram muito bem planejados. Canino e seu bando eram capazes de entrar e sair de uma agência bancária em 3 minutos carregados de dinheiro. E, como ponto de honra, nunca mataram ninguém. O autocontrole dele não tinha nada a ver com fraqueza, entretanto. Carlos carregava os ensinamentos da mãe. Dona Maria deixara marcas profundas na sua personalidade. Por isso mesmo, foi preso pela primeira vez numa briga com um comparsa truculento. Carlos e seu bando assaltaram o Banco Itaú em Diadema, no ABC Paulista. Era uma agência ampla que ficava na Avenida Antônio Piranga, bem no centro da cidade. A operação, entretanto, não correra exatamente como planejado. Uma das operadoras de caixa do banco se apavorou demais e não conseguia abrir a gaveta de dinheiro. Emerson, um dos comparsas mais recentes de Carlos, que, para não levantar suspeitas, fazia pequenos shows de mágica em festas infantis, ficou furioso com a demora. "Vai, sua vadia, abre essa merda, senão eu estouro sua cabeça", ele gritou. A pressão fez a pobre caixa se atrapalhar ainda mais. E, no auge do pânico, ela chegou a derrubar o teclado do computador, o que fez Emerson perder as estribeiras de vez. Ele deu uma coronhada com violência no rosto da mulher que caiu no chão. Cega de dor e pelas lágrimas que caíam incontroláveis, ela se levantou com dificuldade. Emerson gritava ainda mais, exigindo que ela abrisse a gaveta. Do contrário, ele iria matá-la ali mesmo. Carlos observava tudo do caixa que estava limpando, sem pronunciar nenhuma palavra. Odiava o que Emerson estava fazendo, mas sabia por experiência própria que não podia bater de frente com o parceiro naquele momento. Isso complicaria ainda mais as coisas e tudo poderia fugir do controle. A moça do caixa, porém, não conseguia pegar o dinheiro de jeito nenhum. Estava apavorada demais para cumprir aquela tarefa e suas mãos tremiam incontrolavelmente. Emerson percebeu que ela não conseguiria e aquilo o enlouqueceu de vez. Não sairia dali sem o dinheiro dele. "Eu vou matar você, sua puta. Você tem 5 segundos para entregar a minha grana. 5, 4, 3, 2, 1... Emerson contava rápido de um jeito muito assustador. Na verdade, ele torcia para ela não conseguir.
pois queria um motivo para explodir sua cabeça. Quando estava prestes a puxar o gatilho, Emerson sentiu o cano de um Taurus calibre 38 encostar na sua nuca. Apesar da suavidade do movimento, pareceu-lhe que uma bigorna fosse depositada em seu crânio. Ele sentiu a pressão imediatamente. Acalme-se e abaixe a arma, Emerson. Isso é uma ordem. Carlos falou com toda a calma. Você tá louco, Carlos? Essa piranha não quer entregar o nosso dinheiro. É para a cabeça dela que você devia estar apontando. Emerson tentava manter a voz firme, mas no fundo estava aterrorizado. Vou repetir, Emerson. Abaixe a arma agora. Isso é uma ordem. Carlos precisava fazer o comparsa se acalmar. Ele nunca matara ninguém e não estava disposto a começar justo naquele dia. Emerson relutou, mas baixou o revólver devagar. A operadora de caixa fechou os olhos, respirou fundo e sentiu a urina quente escorrer pelas pernas. Ela perdera o controle da bexiga de tanto pavor. Carlos também respirou aliviado. Encerraram o assalto e correram para os 2 carros roubados para executar a operação onde 2 cúmplices aguardavam. Antes que a primeira viatura da polícia chegasse, o bando já estava longe, zigue-zagueando em alta velocidade pela rodovia dos imigrantes em direção à cidade de São Paulo. A quadrilha abandonou os veículos e rumou em outros carros para seu esconderijo num barraco na gigantesca favela de Heliópolis, na capital paulista. Carlos e Emerson estavam no mesmo veículo, mas não abriram a boca durante o trajeto. Não pronunciaram uma única palavra, e aquilo preocupava mais do que se estivessem brigando aos gritos. Por isso, os demais membros do bando que os acompanhavam também não se atreviam a abrir a boca. Sabiam que a situação poderia ficar feia. E ficou mesmo. Quando chegou ao ponto de encontro, o bando até se animou. Afinal de contas, fora mais uma ação bem-sucedida que renderia um bom dinheiro para cada um. E por isso começaram a beber muito. Emerson sacou o baralho e começou a fazer truques de cartas para seus comparsas, que ficavam loucos tentando descobrir quais eram seus segredos de magia. Como você faz isso, Emerson? É muito louco, um dos membros do bando comentou. Eu sou o mágico Arkham, cara, e nunca revelo meus truques. Emerson respondeu rindo, mas não tardou para ele começar a ficar bêbado e perder os limites. Vocês sabem qual foi a melhor parte do dia de hoje? Perguntou para os demais, com os olhos tortos de tanto beber. Foi sentir uma arma encostada na minha nuca, coisa que filho da puta nenhum se atreveu a fazer antes. Você acabaria matando aquela mulher, cacete. Eu já falei que neste bando a última coisa que fazemos é apertar o gatilho. E eu tô no comando. Quem não aceitar isso tá fora. Carlos sentenciou áspero. Não podia permitir que ninguém o desafiasse. Talvez esteja na hora de eleger uma nova diretoria. O que vocês acham? Emerson se voltou para o resto do bando. Eu voto em mim mesmo. Mas nenhum deles parecia muito disposto a enfrentar Carlos. Eles praticaram mais de 20 assaltos bem-sucedidos juntos, planejados e comandados por ele. Carlos era um grande líder. Emerson, se você não está satisfeito, pode pegar sua parte do dinheiro e ir embora, tá bem? Carlos respondeu irritado, levando discretamente a mão à cintura onde estava o revólver. Neste grupo mando eu. Isso aqui não é uma democracia para votarmos quem vai ser o chefe. Foi claro? Claro que sim, chefe. Eu só gostaria de dizer que Emerson começou a falar, mas cortou a frase no meio para sacar a pistola com os olhos injetados de ódio. A parada na frase e o movimento não passou despercebido. Carlos, que evitava atirar a qualquer custo, se preparara psicologicamente para situações como aquela. Bem menos bêbado do que Emerson, sacou o revólver e desferiu um tiro certeiro na barriga do cúmplice, que gritou de dor. Emerson chegou a atirar, mas a bala se perdeu em algum lugar do barraco. Os demais membros do bando procuraram ajudar. Enquanto alguns tentavam socorrer Emerson, outros arrancavam a arma das mãos de Carlos antes que ele decidisse acabar o que começara. Não acredito que você atirou em mim, seu filho da puta! Eu vou acabar com a sua raça! Emerson berrava caído no chão. A bala perfurara um rim e saíra pelas costas, e estava doendo demais. Eu avisei, não avisei? Você sacou primeiro, seu babaca! Carlos respondeu com o dedo em riste furioso.
O grupo começou a bater boca, tentando decidir o que fazer. Uns falavam em matar Emerson, outros diziam que ele deveria ser levado para um hospital. Carlos defendia que deveriam largar o ex-comparsa na frente de um pronto-socorro e dispersar o grupo por pelo menos alguns meses. A discussão, porém, durou muito pouco. Eles acreditavam que, dentro daquela favela imensa, ninguém iria encontrá-los e que os moradores nunca se atreveriam a fazer uma denúncia contra eles. Mas as duas teorias estavam erradas. O fato é que a polícia já vinha observando o local após uma denúncia anônima. O tiro foi a deixa para que os investigadores, que estavam de tocaia, pedissem reforços e iniciassem a invasão do esconderijo. Vários policiais militares, inclusive membros das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, conhecida como o Rota, a força de elite da Polícia Paulista, invadiram o local. Vinham armados de escopetas e fuzis militares e não deram chance de revide. Os 11 membros do bando foram presos. Assim, Carlos recebeu sua primeira condenação: 20 anos de cadeia por assalto à mão armada, formação de quadrilha e tentativa de homicídio de Emerson. Meses depois, ele foi para a penitenciária, sem desespero. Sempre soube que um dia aquilo aconteceria. Sua recepção é que foi inesperada. Emerson sobrevivera e fora sentenciado também. Como chegara ao presídio alguns dias antes, já estava bem enturmado. Ele e um grupo de conhecidos decidiram formar uma espécie de comitê de boas-vindas. "Vejam só quem está aqui", Emerson comentou sarcástico, entrando na cela de Carlos no mesmo dia em que ele chegara à casa de detenção, um local úmido e mal iluminado. "Que prazer revê-lo, chefe." Ele vinha acompanhado de mais 4 homens, todos muito fortes e com cara de poucos amigos. Mais uma vez, Carlos não hesitou. Ele não pronunciou uma única palavra, apenas desferiu um murro no rosto de Emerson, que rolou pelo chão com o nariz fraturado. Logo em seguida, ele apanhou de uma forma que nunca pudera imaginar. O grupo de Emerson surrou Carlos sem piedade. Quebraram seus 2 braços, uma costela e vários dentes. E só não o mataram porque os carcereiros intervieram. Enquanto isso, outros detentos gritavam e vibravam, atraídos pela confusão que acontecia dentro da cela. Carlos foi levado de maca para a enfermaria e seus 2 braços foram imobilizados. Ele teria que ficar em repouso durante algumas semanas por causa dos ferimentos, mas o pior ainda estava por vir. Mais tarde, dentro da enfermaria, Carlos recebeu uma visita. Emerson aproximou-se, sorrateiro, disposto a terminar o que seu grupo começara. Ele também estava internado pelo nariz quebrado e um ferimento na cabeça, em função do nocaute imposto pelo seu inimigo, e estava enfurecido. Já era a 2ª vez que Carlos levava a melhor sobre ele. Agora era uma questão de honra. O ex-chefe morreria naquela noite. Emerson olhou em volta para ter certeza de que não havia ninguém por perto. Subornara o guarda que vigiava aquele local para se afastar por alguns instantes. Tudo o que ele precisava eram 5 minutos a sós com Carlos. Carlos ressonava na cama hospitalar. Recebia medicamentos por via intravenosa e parecia estar desacordado. Emerson chegou bem perto e sussurrou: "Chegou sua hora, desgraçado. Eu acendi uma vela para o demônio para que esse dia chegasse." Emerson falou em um tom quase inaudível, perto da orelha de Carlos. Carlos virou-se de repente e mordeu a orelha de Emerson. Abocanhou com tanta força que arrancou um pedaço e o sangue jorrou abundante. Ele, que fingia dormir, esperava alguma oportunidade, e aquela era perfeita. Emerson gritou de dor e desespero quando sentiu a orelha rasgando e empurrou Carlos contra a cama para se soltar. Foi tão insuportável que ele caiu no chão com a mão direita cobrindo a parte mutilada. Aquela gritaria atraiu guardas e plantonistas que estavam de serviço. Ao verem a cena, eles trataram de imobilizar e socorrer Emerson, que praguejava contra Carlos. O sangue, aos poucos, foi tingindo o ombro da camiseta branca. Dias depois, Emerson foi transferido para outro presídio. A administração concluiu que mantê-lo perto de Carlos era perigoso demais, pois eles acabariam se matando. Assim, Carlos e o mágico Arkham nunca mais se viram novamente. Carlos cumpriu poucos meses de pena. Ele fugiu várias vezes e foi recapturado tantas outras. Chegou a ser um dos fugitivos mais procurados do estado de São Paulo por suas fugas e roubos ousados, mesmo sem jamais ter matado ninguém.
Mas a partir do dia em que ele venceu um adversário apenas dispondo dos dentes como arma, nunca mais foi chamado de Carlos outra vez. Naquela noite, Carlos morreu e nasceu Canino. Canino entrou no prédio onde funcionava a administração do quartel. Era um prédio baixo, de 3 andares. A sala de Emanuel ficava no segundo piso, mas antes de pisar no primeiro degrau, ele já começava a escutar os gritos. Hoje vai ser um longo dia, Canino murmurou desanimado. Não estava com paciência para lidar com Emanuel, ainda mais após a fuga da noite anterior. Canino seguiu os gritos e foi se dando conta de que Emanuel não apenas gritava, mas batia em alguém. Aquela era a forma dele de resolver os problemas. Canino abriu a porta sem bater. Era seu jeito de se impor para o seu maior oponente, de deixar clara com pequenos gestos toda a sua falta de respeito. E a cena com que deparou não era novidade. Nestor, um dos homens que fazia vigia na noite anterior, estava sentado numa cadeira com os pulsos presos aos braços de madeira por fita adesiva. O rapaz tremia de dor. Sua pele, outrora negra, estava cinza de tanto pavor e lavado de sangue. Emanuel batia nele sem piedade. Estava pronto para desferir mais um golpe, mas parou ao avistar Canino. Você não sabe bater não, porra? Emanuel perguntou irritado. No que dependesse dele, o recém-chegado trocaria de lugar com Nestor naquele instante. Não sou tão bom em fazer isso como você. Bater é a sua especialidade, certo? Canino ironizou observando o rapaz ferido. Nestor lançou-lhe um olhar de súplica. Você não perde uma oportunidade de encher o meu saco, não é, Canino? Emanuel esboçou um sorriso cruel, limpando as mãos sujas de sangue na camiseta. Você se diverte quando me irrita, certo? Claro que não. Por que eu faria isso? É você que se irrita com facilidade. Não tenho nada a ver com seu mau humor. Um dia eu vou perder minha paciência com você. Escreve o que eu estou dizendo. Emanuel falou em voz muito alta e Nestor se encolheu na cadeira. Canino, entretanto, não se abalou. Era só isso que você queria me dizer? Então posso ir embora? Canino perguntou com um leve tom de deboche. Não se faça de idiota. Cadê a vadia? Emanuel perguntou, furioso e disposto a irritar Canino também. Ela não é vadia e tem nome, e eu não faço ideia de onde está Isabel. Canino respondeu de cara fechada. Emanuel agora conseguiu irritá-lo. Vai tentar me convencer de que a piranha não falou nada? Quer que eu acredite que você não faz ideia para onde aquela vadia foi, nem o que ela foi fazer? Emanuel voltou à carga, animado, percebendo que Canino não gostara nem um pouco do comentário. Claro que ela não falou nada, senão eu a teria convencido a não fugir. Canino tentava soar convincente, para que Emanuel não percebesse que sabia um pouco mais do que queria admitir. Emanuel mediu seu interlocutor da cabeça aos pés. Sentia vontade de moê-lo de pancadas. Havia anos que eles não se suportavam, mas infelizmente precisavam um do outro para manter a harmonia do lugar. Então você é mais burro do que esse imbecil aqui. Emanuel apontou para Nestor. Ele pelo menos tentou atirar naquela puta. Ela o fez de idiota, Canino. Quer dizer que você traçava a vagabunda, mas não percebeu o que ela tramava? Canino travou a mandíbula irritado. Ouvir Emanuel falando de Isabel daquela forma era um teste de paciência para o qual ele não se preparara. Mas ele precisava ficar frio. Teria que fazer o jogo do seu desafeto. Pois é, entreguei meu coração para aquela vadia e ela me sacaneou. O que mais eu posso dizer? Canino respondeu. Acha que me engana, não é? Você é macaco velho, Canino. Uma piranha como aquela não lhe daria uma volta tão facilmente assim. Aposto que não. Emanuel lhe lançou um sorriso cruel. Ato contínuo, virou-se para Nestor e deu mais um murro na cara do rapaz, que caiu com cadeira e tudo no chão, revestido de ardósia. Por que está fazendo isso com ele, Emanuel? Você enlouqueceu? Canino protestou. Qual é o problema, cara? Tá muito preocupado para alguém que não tem culpa nenhuma? Há algo que queira me contar? Emanuel agora sorria. Como num passe de mágica, o humor dele melhorou depois de aplicar aquele último golpe em Nestor. Já falei tudo o que eu podia. Ela não me contou nada. Canino afirmou exasperado. Emanuel se aproximou de Nestor e chutou o pobre coitado, que ainda estava caído no piso. Canino estreitou os olhos de raiva. Então a culpa toda é desse imbecil aqui. Vou matar esse filho da puta e jogar a carcaça dele pros zumbis.
Emanuel gritou ensandecido. Nestor começou a chorar de medo e dor. Canino olhou para o pobre rapaz compadecido, mas ele estava convicto de que, mesmo se contasse o pouco que sabia, não mudaria as intenções de Emanuel. Seria ainda pior. Aquele maníaco usaria aquilo como desculpa para jogá-lo aos mortos-vivos também. Naquele instante, um rapaz entrou correndo na sala e todos se viraram bruscamente. Era um mulato magricela chamado Rodrigo, burro como uma porta e extremamente fiel a Canino. Chefia, tá acontecendo a maior merda lá fora. Tem uma porrada daqueles bichos que entraram pela cerca. Rodrigo apontava na direção da parte da cerca pela qual Isabel e o grupo escaparam. Emanuel e Canino se entreolharam e saíram correndo, seguindo Rodrigo. Quando estavam quase chegando à escada, Canino parou por um instante, chamando a atenção do líder do quartel. Logo em seguida, ele deu meia volta e retornou na direção da sala da qual acabara de sair. Aonde pensa que vai? Temos um problema, você não ouviu? Emanuel o interpelou. Larguei meu revólver na sala, já alcanço vocês. E Canino se afastou. Ele tinha certeza de que Emanuel estava tão estressado pela aproximação dos zumbis que nem se daria conta de que se tratava de uma mentira. Depois, Canino teria mais uma acusação com a qual lidar, mas não queria pensar sobre aquilo naquele momento. Assim, entrou na sala onde Nestor estava caindo no chão. O rapaz tossia, engasgado com o próprio sangue. Ele apanhara tanto que ainda ofegava. E se sobressaltou quando ouviu a porta abrindo, achando que era Emanuel. Canino se aproximou rápido de Nestor e o ergueu do solo, pondo-o sentado novamente. Em seguida, agarrou os 2 braços da cadeira e puxou-o para a frente, forçando-o a ficar de pé com a cadeira atada no corpo com fita adesiva. Você está pronto? Canino perguntou. Pronto para quê? Nestor, desajeitado, tentava ficar de pé com a cadeira colada ao corpo. Canino não perdeu tempo com explicações e empurrou Nestor com violência para trás. A cadeira era de madeira de má qualidade e quebrou quando o rapaz bateu sobre ela, esmagando-a com o próprio peso. Ele soltou um grito abafado de dor, mas com aquilo um dos braços da cadeira foi arrancado fora, permanecendo preso ao punho dele com a fita adesiva. As costas do rapaz também se descolaram do encosto quebrado. Nestor estava machucado e dolorido, porém parcialmente livre. Acaba de se soltar e aproveita essa confusão para fugir daqui, entendeu? Não deixa Emanuel pegar você, senão você está morto. E se me perguntarem se eu te ajudei, negarei até a morte. Foi claro. E Canino virou de costas e saiu correndo de novo, sem sequer olhar para o rapaz, cuja vida acabara de salvar. Canino seguiu pelo corredor e depois escada abaixo em disparada. Pelo visto, os problemas estavam só começando. Quando chegou ao pátio, viu diversos homens correndo em direção ao buraco na cerca que Isabel e seu grupo abriram. E do lado de fora do quartel, ele avistou um bando de pelo menos 100 criaturas. Próximos ao local, 2 homens tentavam, em meio ao tumulto, consertar a cerca estragada, enquanto vários zumbis que conseguiram invadir o quartel os atacavam por todos os lados. As criaturas começavam a se espalhar pelo pátio vacilantes. Uns 12 zumbis circulavam pelo complexo. Emanuel e seus homens chegaram atirando. A primeira criatura abatida foi uma mulher de aparência humilde e nauseante. Talvez uma agricultora que agora vagava pela terra como uma morta-viva. Um tiro no centro da testa e seu cérebro voou em pedaços pela cerca, respingando nas feras do lado de fora. Tiros de espingarda de calibre 12 foram disparados diversas vezes. Um dos disparos atingiu no peito um dos seres e foi jogado para trás e atingiu a cerca com tamanha violência que derrubou 3 zumbis que se acotovelavam do lado de fora. A criatura começou a se levantar com o tórax repleto de perfurações de chumbo. A roupa envelhecida se esfarelou de vez, expondo os múltiplos ferimentos. Mal o zumbi ficou de pé, o próprio Emanuel aplicou um segundo disparo no crânio, arrancando lascas de osso e fulminando a fera. Atiraram em tudo que se mexia, de zumbis a homens feridos. Mataram todos, sem distinção, fazendo sangue e miolos voarem para todos os lados. Em seguida, passaram a matar os zumbis que se encontravam do lado de fora para evitar que eles tivessem a chance de entrar. Canino se juntou ao grupo e também começou a disparar, abatendo a tiros diversas criaturas. A mira dele era excelente, pois praticara tiro por anos a fio. Sempre soube que um dia poderia precisar da pontaria,
Só imaginava que seria numa situação bastante diferente. Em poucos minutos, mais de 100 mortos-vivos jaziam próximos à cerca danificada. O cheiro de sangue associado ao odor podre dos zumbis era enjoativo e, para piorar, seria necessário queimar os corpos. Emanuel virou-se para Canino e seu olhar era de poucos amigos. Estava ainda furioso depois daquele princípio de invasão, muito mais pela munição gasta do que pelos 2 infelizes mortos no meio daquela carnificina. "Tá feliz? Viu só o que a sua piranha causou?" Emanuel perguntou, feroz. "Eu devia fazer você limpar toda essa bagunça sozinho." "Seria um prazer, mas seria obrigado a recusar." Canino conferiu o que sobrou de munição e enfiou a pistola na cintura. Então, ele virou as costas, enfurecendo ainda mais Emanuel. "Tome cuidado ao me provocar, Canino." Emanuel falou alto como um trovão. "Seu dia ainda vai chegar." "A recíproca é verdadeira." Canino devolveu, afastando-se sem dar ouvidos. Não queria estar perto quando Emanuel descobrisse que Nestor fugira. A história de Isabel e Canino começou logo depois que ela chegou ao quartel. Isabel passara meses se escondendo e fugindo completamente sozinha. Por um tempo ela resistiu no seu apartamento, após a morte do marido, mas quando a comida e a água acabaram, precisou sair. Isabel se abrigou em diversos lugares, casas, apartamentos e até mesmo numa escola abandonada após o início do apocalipse zumbi. Ela não sabia para onde ir ou como obter ajuda. Estava faminta, doente e apavorada. Foi quando lembrou-se do quartel do exército e imaginou que aquela poderia ser uma boa opção. Talvez os militares tivessem conseguido resistir àquela praga que parecia ter dizimado toda a população de Taubaté. Ela rumou pela estrada principal dos remédios, a longa via, agora completamente abandonada, que levava até o comando de aviação do exército. Porém, foi uma enorme surpresa quando ela descobriu que caíra numa armadilha ainda mais letal que os mortos-vivos. Isabel mal avistara o quartel quando um jipe com 3 homens a abordou. Estavam todos equipados com armas automáticas de uso militar, mas não pareciam soldados. Vinham de bermuda e camiseta e um deles estava inclusive de chinelo. Eles tinham um aspecto de marginais e não pareciam estar dispostos a conversar. Os 3 renderam Isabel e um chegou a agarrar a moça apavorada, enfiando a mão sob a camiseta dela e buscando os seios, mas foi impedido pelos outros 2. "Ficou maluco? Deixa isso para depois, imbecil", falou um dos homens, um mulato forte de bigode fino. "Temos que voltar logo. Esse lugar está infestado daqueles putos." Empurraram Isabel para o jipe e rumaram de volta para o quartel enquanto os primeiros zumbis se aproximavam. Ficar parado naquele lugar seria suicídio. Quando passaram pelo portão, Isabel se arrepiou, pois havia vários homens armados naquele lugar. Eram todos mal encarados e a olhavam de modo malicioso. Alguns faziam comentários desrespeitosos, o que a deixou ainda mais assustada. "Aê, galera, carne nova! Quero ser o primeiro!" um homem gritou. "Depois de mim, mané, a morena é minha!" outro deu risada. "Deixa pra mim, eu cuido dela. Essa aí é muita areia pro seu caminhão", um terceiro zombou. Isabel se encolhia ouvindo aqueles comentários. Parecia que eles avançariam sobre ela naquele exato momento e a estuprariam ali mesmo, no meio do pátio. Mas não foi o que aconteceu. Havia uma regra para os recém-chegados: trabalhar antes de qualquer coisa. O mesmo mulato que impediu que Isabel fosse violada ainda do lado de fora do quartel, a pegou pelo braço com violência e foi empurrando-a até o outro pátio maior, mais ao fundo. Um lugar de piso de terra que servia para os exercícios dos soldados em treinamento no passado. Naquele ponto, entretanto, havia agora uma grande plantação com diversos tipos de hortaliças. Na lavoura, Isabel avistou vários homens e mulheres e até algumas crianças. Estavam sujos e maltrapilhos, e alguns usavam pedaços de pano amarrados na cabeça para se proteger do sol. Ao fundo, alguns se ocupavam de arrancar o mato que havia crescido e tomado o pátio de chão batido. Outros, mais próximos, lavravam o terreno, preparando-o para o plantio de mais alimentos. Alguns empurravam carrinhos de mão com terra, outros carregavam sacos de sementes. Ao todo, havia cerca de 40 pessoas trabalhando.
Escuta aqui, sua cadela. Vou explicar só uma vez, entendeu? Aqui não tem zumbi, mas todo mundo tem que ajudar, foi claro? O homem falou ríspido. Não entendo nada de plantação. Como é que eu... Isabel iniciou, mas foi calada por uma bofetada. Cala a boca, vadia. Você vai trabalhar e ponto final. Naquele reino particular que Emanuel e seus homens criaram, não havia espaço para questionamentos. Qualquer sinal de insubordinação era punido com violência. Isabel caiu estatelada com o tapa, com o rosto no chão de terra. Não podia acreditar naquela má sorte. Conseguira sobreviver meses a fio sozinha, driblando os zumbis, e agora via-se presa com um bando de anormais. As lágrimas começaram a correr imediatamente, pela dor e pela humilhação de ser tratada tão mal. Para de chorar, infeliz. Levanta daí agora, senão eu mato você. O mulato berrou, chutando as pernas de Isabel com violência. Naquele instante, um homem se aproximou correndo, atraído pelos gritos do mulato transtornado. Ele trazia uma enxada nas mãos, mas por prudência abandonou a ferramenta antes de se aproximar. Não queria levar um tiro à toa. Ficou louco, homem? Deixa a mulher. Estamos precisando de ajuda. Se você matar a infeliz, a colheita vai atrasar. Marcelo tentava apelar para o lado prático do mulato. Ele sabia que usar argumentos de compaixão e bondade estava fora de cogitação, pois aquele homem desconhecia o significado daquelas duas palavras. Não se mete, Marcelo. Essa piranha mal chegou e já está fazendo corpo mole. Vou dar um cacete nela para ver se ela aprende. O homem apontava o dedo para Marcelo de forma ameaçadora. Chicão, não tô nem aí para essa jumenta. Eu quero mais é que ela se dane, Marcelo dizia habilidoso. Só me arruma outra para me ajudar. Emanuel falou que se a colheita atrasar, ele vai arrancar o couro de alguém. Chicão parou na hora. A simples menção ao nome de Emanuel causava terror em todos, mesmo nos seus homens mais fiéis. Ele olhou para Isabel, ainda caída no chão, com medo até de se mover, e depois fitou Marcelo em dúvida. Emanuel disse isso? Chicão perguntou receoso. Ele era o responsável por fiscalizar a produção de alimentos. Como não entendia nada do assunto, era uma grande sorte ter Marcelo como braço direito. O matuto tinha larga experiência em plantações. Falou sim, homem. Ele disse que é pra gente acelerar, senão o pau vai comer. Marcelo afirmou dramático. Tô precisando de ajuda, então me deixa botar essa cretina pra trabalhar logo, porque o bicho tá pegando. Chicão olhou para Isabel caída aos seus pés. Pensou seriamente em dar umas pancadas nela, mas decidiu deixar para depois. Se Emanuel estava com pressa, ficaria muito mais satisfeito sabendo que arrumara mais um par de braços para auxiliar do que se ele arrebentasse a recém-chegada. Está bem, Marcelo, bota essa anta para trabalhar antes que eu mude de ideia. Tô de olho em você, Morena. Depois vamos ter um particular, só nós dois, tá me entendendo? Chicão estampou um sorriso ferino no rosto. Pode deixar, chefia, ela vai andar na linha. Marcelo ergueu Isabel e a puxou na direção da plantação. Obrigada. Achei que ele fosse acabar comigo. Isabel agradeceu, caminhando um tanto atordoada. Fica quieta e não olha para trás, entendeu? Marcelo sussurrou. Não o deixe mais irritado, esse cara é completamente louco. No meio do caminho, pegaram a enxada de Marcelo e em seguida chegaram à plantação. Ele imediatamente entregou um enxadão para Isabel. Comece a carpir o mato, Marcelo ordenou. Isabel olhou para a ferramenta assustada. Não fazia ideia de como usar aquilo. Marcelo percebeu a dúvida dela e olhou para trás, na direção do Chicão, que os observava de longe. Qual o seu nome? Isabel. Isabel, escute o que eu vou te dizer. Começa a cavar, carpir, socar a terra, fazer qualquer coisa. Mas, por favor, finja que está fazendo algo. Chicão se interessou por você, não dê motivos para ele. Senão ele arrebenta, abusa de você e depois mata, e não necessariamente nessa ordem, entendeu? Marcelo a fitava muito sério. Isabel não pensou duas vezes e começou a arrancar o mato com um enxadão. Não sabia se fazia direito, mas naquele momento não importava. Precisava se livrar da marcação cerrada de Chicão imediatamente. O mulato observou Isabel e Marcelo trabalhando por mais alguns instantes e acabou dando de ombros, satisfeito com o fato de ela ter aprendido a respeitá-lo. Logo em seguida, ele foi embora. Não precisava ficar lá. Ninguém fugia do quartel com os atiradores espalhados pelos telhados e pelas torres de observação. Quando viu Chicão se afastando, Isabel pôde relaxar.
Apoiou-se sobre o cabo do enxadão e respirou fundo. Bastaram alguns minutos manuseando aquela ferramenta pesada para sua respiração ficar ofegante. Além disso, fazia um sol de rachar. Você pode me dizer o que está acontecendo aqui? Quem são esses homens? Isabel observava um dos capangas de Emanuel posicionado sobre um dos prédios que trazia um rifle pendurado no ombro. Eles são fugitivos do presídio. Tomaram posse desse lugar. Marcelo limpou o suor da testa com a mão. Isabel arregalou os olhos. Eles eram fugitivos da justiça, que lhe explicava muita coisa. E todas essas pessoas são prisioneiras? Isabel olhava em volta, referindo-se aos seus novos colegas de trabalho. Algumas daquelas pessoas, percebendo que Chicão se afastara, também pararam de trabalhar e começaram a prestar atenção às explicações de Marcelo. Sim, todas. Quando a epidemia aconteceu e tantos se transformaram naqueles monstros, eles conseguiram fugir e vieram para cá. Eu e mais alguns sobreviventes já estávamos escondidos aqui junto com um punhado de soldados. Todos pensamos que o exército nos protegeria, Marcelo explicou. Mas então esses caras chegaram, quase 80 homens, e vários deles vinham armados. Eles conseguiram matar os zumbis e quando nos encontraram, mataram também os soldados que nos protegiam e alguns dos nossos que tentaram reagir. Foi um verdadeiro pesadelo. E quem é Emanuel? Isabel ficara impressionada com a narrativa de Marcelo. É o líder do grupo. Garanto que é o pior de todos e praticamente ninguém tem coragem de enfrentá-lo. A primeira ordem dele foi que os seus capangas matassem todos os homens, idosos e crianças, e deixassem vivas apenas as mulheres jovens. Marcelo dirigiu a Isabel um olhar significativo. Por que ele queria deixar só as jovens vivas? Isabel perguntou inocente. Não é óbvio? Marcelo, embora pesaroso, achou melhor que Isabel soubesse logo o que estava por vir. Alguns desses caras passaram anos sem ver um rabo de saia. Eles queriam trepar. Isabel ficou muda. Estava tão assustada que não entendera as palavras de Chicão, mas agora, enfim, compreendeu. Ele iria tomá-la à força. Não podia acreditar naquilo. Seus olhos se encheram de lágrimas e começou a desejar profundamente ter morrido. Marcelo observou o semblante dela e se compadeceu de Isabel. Era triste ver as mulheres daquele lugar sendo tratadas como brinquedos por aquele bando de malditos, mas não havia nada que ele pudesse fazer. O grupo de Emanuel era muito grande, bem armado, e qualquer ato de insubordinação era punido com a morte. Depois de alguns instantes chorando, Isabel se acalmou um pouco. Surgira uma dúvida, algo que ela não conseguira entender e precisava perguntar. Marcelo, como é que vocês sobreviveram? Se todos temem esse tal de Emanuel e ele mandou deixar apenas as mulheres vivas, como ainda não estão mortos? Pelo mesmo motivo que Emanuel ainda não reduziu esse lugar a cinzas. Canino o peitou. Marcelo esboçou um sorriso fraco, lembrando-se do único homem que tinha alguma noção de decência entre aqueles foragidos. Canino? O que é isso? Isabel arqueou as sobrancelhas. Canino era do mesmo presídio do Emanuel. Era o líder de um grande grupo de detentos e controlava a cadeia inteira. Como ele é um cara durão, mas que não gosta de violência gratuita, as coisas lá eram tranquilas. Quase não havia brigas ou rebeliões. Porém, bastou Emanuel chegar ao presídio com diversos homens de um grupo de extermínio alguns anos atrás para o caldo engrossar. Ele mal chegou e tentou dominar o lugar, mas o Canino impediu. Marcelo balançou a cabeça. Formaram-se duas facções criminosas dentro da penitenciária e Emanuel e Canino eram os líderes. Cada um comandava mais de 100 presos e um vivia ameaçando o outro. Já ouvi comentários de que, em certa ocasião, eles partiram para a porrada durante o banho de sol. Pelo que me contaram, os dois rolaram no chão igual bichos, enquanto os membros de cada grupo aplaudiam e torciam. E quem ganhou a briga? Apesar de ter apanhado um bocado, dizem que Canino venceu. Emanuel foi para a enfermaria desmaiado na maca. Logo em seguida explodiu uma rebelião no presídio, a primeira de muitas depois da chegada do nosso líder e seu séquito de loucos. Infelizmente, quando os zumbis surgiram, o grupo de homens fiéis a Emanuel ficou bem maior do que o de Canino. Eles se uniram para sobreviver e chegaram aqui juntos, mas Emanuel passou a dar as cartas. E como ficou a situação entre Canino e Emanuel? Isabel quis saber. Pensa, os dois se odeiam. Se pudesse, acho que Emanuel faria picadinho de Canino. Mas mesmo estando na vantagem, Emanuel tem cerca de 40 homens fiéis a ele aqui.
enquanto seu adversário tem uns 15. Um número menor, mas que poderia causar um belo estrago caso houvesse um confronto. Por isso eles brigam, mas Emanuel não se atreve a declarar uma guerra. E como esse canino protegeu vocês? Ele usou a lógica. O canino falou para Emanuel que seria necessárias diversas pessoas para manter esse lugar funcionando, sobretudo para produzir comida. Como nosso líder não estava nem um pouco interessado em se tornar fazendeiro ou faxineiro, acabou concordando em nos manter aqui como escravos. Marcelo deu de ombros resignado. Escravos? Isabel pronunciou a palavra repugnante num sussurro. Ela sentiu um nó se formar na garganta. Imaginara várias coisas na vida, mas jamais que se veria numa situação como aquela. Você disse que ele queria manter as mulheres porque os homens queriam transar. Isso de alguma forma... Isabel iniciou a frase numa mistura de constrangimento e medo. Isso não mudou, sinto muito. Marcelo afirmou realista. As mulheres deste lugar fazem jornada dupla. Isabel recomeçou a chorar. E dessa vez era um choro convulsivo, doloroso. Sempre teve medo de ser estuprada. Tinha pavor de se imaginar se deitando à força com um homem. Sempre pensou que, diante de uma situação desse tipo, ela preferia morrer. Talvez fosse a solução. Quem sabe, se ela reunisse coragem, poderia se matar. Marcelo se compadeceu da pobre moça. Ele já estava alguns meses naquele inferno, e isso acabava endurecendo as pessoas. Marcelo já se esquecera do quanto a situação deles era degradante. Chegara a uma situação em que ele falava de coisas absurdas com uma naturalidade cruel. Desculpe, Isabel, eu não queria te deixar assim. Marcelo balançou a cabeça triste. Me perdoe. Pense que pelo menos estamos seguros aqui. Só não podemos irritar Emanuel e seus paus mandados. Isabel, porém, não falou mais nada. Estava assustadíssima, horrorizada e se sentindo frágil demais para falar alguma coisa. Ela queria acordar daquele pesadelo que já durava tanto tempo e que agora parecia ter atingido seu ápice. Queria morrer. No fim daquele primeiro longo dia, quando Chicão veio fiscalizar o trabalho e liberar os trabalhadores para descansar, Isabel se sentia exausta, mas não conseguia ter fome. Sua vontade era de vomitar de tanto terror. Chicão perguntou para Marcelo como as coisas haviam corrido, como estava a produção e se alguém enrolara no trabalho. Isabel não conseguia ler a mente dele à distância, mas sabia que era a ela que se referia. Marcelo respondeu tudo prontamente, inclusive afirmando que Isabel ajudara muito e com ela o trabalho fluiria bem melhor. Muito bom, muito bom. Todos podem descansar então. Isabel, você que é nova aqui vai guardar as ferramentas no galpão hoje. Chicão ordenou, indicando uma construção ampla ao fundo. O resto está dispensado. Eu levo, ela não conhece aqui ainda. Marcelo se ofereceu. Eu mandei que ela levasse, Marcelo. A moça é nova no serviço, é o certo. Estão todos dispensados. E Chicão se virou de costas. Os demais saíram andando. Marcelo indicou para Isabel onde ficava o alojamento feminino, para onde ela devia arrumar depois dessa última tarefa, e acompanhou os demais. Ele estava com um péssimo pressentimento. Isabel ficou tão aliviada ao ver Chicão se afastando que nem seus dons foram capazes de fazê-la enxergar o que estava por vir. Reuniu algumas ferramentas e rumou para o galpão. Escurecia rápido e ela queria chegar logo ao alojamento. Isabel entrou no prédio amplo e olhou em volta, tentando imaginar qual seria o lugar ideal para guardar as ferramentas. Ali havia peças de reposição de carros e outros aparelhos que davam a entender que aquele era um espaço de manutenção de veículos das Forças Armadas. Ao avistar em um canto outras ferramentas similares amontoadas, concluiu que aquele era o lugar correto. Assim, avançou até o local e começou a arrumar as peças, tomando cuidado para que elas não caíssem. Quando se virou para a entrada, deparou com a imensa silhueta de Chicão parado na entrada. O mulato corpulento, meio gordo e de bigode fino, a olhava de forma gulosa. É isso aí, morena. Agora eu vou ensinar quem manda aqui. Chicão caminhava devagar na direção dela. Isabel tentou correr, mas não havia como escapar. A única forma de sair daquela arapuca era por aquela porta, e para isso teria que passar por Chicão. Ela era rápida, mas Chicão foi mais. Quando Isabel tentou passar por ele, o homem a agarrou pelo braço e a puxou com violência, derrubando-a no chão empoeirado. Chicão se deitou sobre ela, empurrando-a com força contra o solo.
Isabel gritava e se debatia tentando impedir o inevitável. "Fica quieta, tô mandando!" E ele desferiu um tapa tão violento no rosto dela que Isabel quase desmaiou. Porém, ela se manteve consciente o tempo todo e gritou e chorou até o último segundo. E assim, Isabel foi estuprada e espancada com brutalidade, sem que ninguém viesse em seu auxílio. Chicão acabou de se arrumar, observando Isabel caída seminua no chão. Ela se recusava a olhar para ele. Sentia-se suja, sem ânimo, desprezível. "Estou indo embora. Acaba seu serviço e vai para o alojamento. E descansa, amanhã quero você logo cedo no trabalho. Não vou dar moleza só por causa disso aqui não, entendeu?" Chicão falou com o mesmo olhar implacável de antes. Ele afivelou o cinto, deu uma última arrumada na camiseta e se foi. Ele estava de tão bom humor que saiu até assobiando. Talvez no dia seguinte não batesse tanto em Isabel. Ela se manteve imóvel durante muito tempo. Não saberia dizer quanto, deitada de lado em posição fetal e com o olhar perdido no vazio. Não chorava mais. Apenas se perguntava o que poderia ter feito de diferente para evitar tudo aquilo. Então, começou a pensar que podia ter contribuído para aquele acontecido, que talvez tivesse feito algo para atrair aquilo sobre si. Uma forma terrível de o subconsciente tentar preservar a sanidade. Quem sabe se mudando a postura ela podia garantir sua segurança no futuro. Sua cabeça tentava encontrar alguma forma de ter esperança de que ela poderia evitar que aquilo se repetisse. Isabel só se levantou quando ouviu vozes de homens conversando no pátio. Sabia que se outros daqueles malditos a encontrassem daquele jeito, quase sem roupa, seria um verdadeiro convite para tudo se repetir. Assim, vestiu-se e guardou as ferramentas numa rapidez impressionante para alguém que sentia o corpo inteiro doer após tanto apanhar. O instinto de sobrevivência falava alto naquele momento. Ela queria sair daquele lugar o mais depressa possível. Isabel caminhou até o alojamento com os dentes cerrados e todos os músculos tensos. Não sabia o que encontraria, mas tinha certeza de que seria o centro das atenções. Adoraria ser invisível naquele momento. O alojamento era amplo, com diversas camas de solteiro perfiladas e uma mesa de madeira grande no meio. Ali as mulheres dormiam e faziam suas únicas 2 refeições diárias, que eram preparadas pelas mais velhas, menos talhadas para o trabalho duro da lavoura. Ao fundo havia um banheiro amplo com diversas duchas. Várias das outras mulheres viraram-se ao mesmo tempo para Isabel quando ela entrou. Por sua aparência, era óbvio o que havia acontecido. "Querida, vá tomar um banho, você se sentirá melhor. A água é gelada, mas ajuda assim mesmo. E tem toalhas limpas no banheiro", uma delas falou. "E meu nome é Alessandra." Isabel não respondeu. Apenas fez que sim cabisbaixa. Caminhou lentamente até o banheiro, sob o olhar solidário das demais. Todas elas, sem exceção, conheciam aquela situação muito bem. Mas sabiam que com o tempo Isabel embruteceria também, e o sofrimento diminuiria. Ou isso, ou ela acabaria se matando, como fizeram algumas. Isabel entrou no banheiro, onde havia diversos chuveiros, vasos sanitários e pias. E lá dentro, Isabel se mirou num espelho, velho e descascado nas bordas. Sua aparência era assustadora. Um olho roxo, o lábio partido e com um pouco de sangue coagulado no canto, e os cabelos estavam empastados de suor e poeira. Ela apresentava pequenas escoriações por todo o rosto e um grande hematoma no pescoço. Prova do afeto de Chicão. Isabel sentia nojo de si mesma. Se pudesse, arrancaria aquela marca do pescoço com uma faca. Tomou um longo banho e, quando voltou para o alojamento, constatou com alívio que sua bolsa, que fora levada, estava lá, jogada num canto, revirada. Mas as poucas roupas de que dispunha permaneciam intactas. Vestiu bermuda e camiseta. Isabel não falou com ninguém. Perguntou onde poderia dormir, deitou-se numa das camas simples, puxou o lençol sobre a cabeça e se virou de lado encolhendo-se. E chorou a noite toda. No dia seguinte, Isabel trabalhou até de noite com Marcelo sem pronunciar uma única palavra. Não havia nada a ser dito.
Na realidade, ela tremeu quando o Chicão surgiu mandando todos guardarem as ferramentas para se recolherem. Ele sorriu quando olhou para ela. Parecia estar revivendo os momentos da noite anterior. Isabel queria trabalhar a noite toda, sem parar. No momento em que soltasse o enxadão, o pesadelo retornaria. O trabalho na plantação era seu escudo protetor. Quando as tarefas do dia acabaram, Isabel se sentiu desamparada e vulnerável. "O que eu faço agora?" Ela perguntou para Marcelo com uma nota de pânico na voz. "Acompanhe as outras mulheres. Volte para o alojamento." Marcelo reparara nas marcas no rosto da novata. E depois, Isabel o fitava ansiosa. "Depois só resta esperar. Pode ser que ninguém apareça por lá. Vocês todas simplesmente dormirão e amanhã cedo nos encontraremos aqui de novo para mais um dia." Marcelo tentava fazer aquele parecer um assunto simples. Isabel se despediu de Marcelo e caminhou até o alojamento, seguindo as outras mulheres. As demais olhavam-na com uma mistura de pena e alívio por não estarem na situação dela. Isabel era a novidade dentre todas que estavam ali. Se algum daqueles marginais pusesse os pés no alojamento feminino à procura de diversão, ela seria a escolha óbvia. Isabel tomou banho, desanimada, e mal encostou na comida. Sentia-se como um animal sendo levado para o abate. Ela rezava por um milagre, mas se sentia bastante desesperançosa. Era a única coisa que lhe restava fazer. Canino caminhava, com alguns de seus homens mais leais, contrariadíssimo. Estava de péssimo humor. Os dias perto de Emanuel o deixavam assim. E agora seus colaboradores vinham cobrando uma promessa da qual ele não podia mais fugir. "Vamos, chefe, que cara é essa? Nem parece que estamos indo nos divertir", um deles comentou. "Isso não é diversão, é estupro", Canino contrapôs irritado. "Qual é, Canino? Aposto que elas gostam. As mulheres também sentem falta de um homem por perto, sabia?" Outro emendou. "Eu sempre procuro a mesma garota, Clara. É bom, a gente sempre bate papo depois, quase como se ela fosse a minha namorada." Canino não gostava daquela história. Era um motivo constante de briga com Emanuel. Por mais de uma vez, ele exigiu que o chefão do quartel punisse os homens que tratassem as mulheres com violência, mas ele dava de ombros. "Se você é recalcado, é problema seu. Eu não vivo sem mulher. Se você não gosta, vai arrumar um namorado, então." Emanuel disparou sarcástico em certa ocasião. Foi um milagre Canino não ter partido para cima dele. Fazia meses que ele vinha se esquivando, noite após noite, e agora ele não via mais saída. Ele não queria ir, mas também não podia se esquecer de com quais indivíduos lidava. Seus homens farreavam junto com os capangas de Emanuel enquanto ele permanecia no seu quarto quase todas as noites sozinho. Canino precisava participar daquele jogo. Do contrário, a lealdade dos seus comparsas poderia mudar de lado, e isso seria sua sentença de morte. Chegou ao alojamento feminino, disposto a acabar logo com aquele tabu. Pegaria a primeira mulher que encontrasse pela frente e levaria consigo. Quando os 7 homens entraram no alojamento, quase todas as mulheres já estavam deitadas. Algumas conversavam em voz baixa. Isabel era uma das poucas sentadas na cama. Seu olhar estava parado no vazio, distante de tudo. Ela contava os segundos, torcendo para que ficasse tarde demais para alguém aparecer. Então, encolheu-se quando viu aquele grupo entrar. As demais mulheres se aquietaram esperando o que viria a seguir. 2 delas já se levantaram, pois sabiam que teriam de acompanhar alguns daqueles homens. Uma parecia gostar da visita. "Clarinha, você está linda, meu bem!" exclamou o homem que falara com Canino havia pouco. Ele se aproximou de Clara, uma moça negra aparentando uns 30 anos, que sorriu de volta. "Vamos lá para o meu quarto? Estou precisando de uma massagem, meu amor." "Vamos sim, eu vou consertar essas suas costas." Clara, sorrindo, segurou a mão do rapaz. "Viu só, Canino? É bom conhecer gente nova, rapaz. Ânimo!" Então, ele seguiu com Clara na direção da porta. Canino, entretanto, não se convenceu. Conhecia bem as histórias. Sabia que muitas mulheres já tentaram se rebelar contra aquela situação e o desfecho não era dos melhores. Ocorreram casos de espancamentos e até mesmo estupros coletivos, realizados ali mesmo no alojamento e na frente das outras. Aquele casal não era a regra, era a exceção. Isabel queria poder ficar invisível. Estava com o coração disparado. E ela notou que vários daqueles recém-chegados olhavam direto para ela. E isso a deixava ainda mais apavorada.
As lágrimas começaram a cair, e foi justamente isso, e não sua beleza, que chamou a atenção de Canino. Ele olhou para a bela morena, primeiro com curiosidade, pois nunca a vira antes, e depois com piedade. Sabia de quem se tratava. Fora informado na véspera de que eles tinham uma nova moradora no quartel, e já sabia inclusive o que Chicão, o capataz psicopata de Emanuel, fizera com ela. Quando viu um dos seus homens fazendo menção de se aproximar de Isabel, Canino se antecipou. Se ele não podia impedir que aquilo acontecesse, podia pelo menos amenizar as coisas. "Qual é seu nome?" ele perguntou para Isabel, que se encontrava a uns 7 metros de distância. Ela, entretanto, não respondeu. Canino se aproximou da mulher que não conseguia falar. Ela apenas chorava, com os olhos fixos no próprio colo. "Não precisa chorar. Qual é o seu..." Isabel, de um momento para outro, se transformou. Ela nunca fora frágil e muito menos medrosa, e de repente se lembrou disso. Não se entregaria, não sem uma briga das boas. Assim, levantou-se de um salto, numa repentina explosão de adrenalina, e voou sobre Canino como um cachorro raivoso. Aquilo o pegou desprevenido. Não esperava por aquela reação. Isabel saltou sobre ele como uma louca, derrubando-o de costas no chão, se aproveitando do elemento surpresa. O homem ficou estupefato. Quem era aquela louca? "Você não vai encostar um dedo sequer em mim!" Ela gritou alucinada, dando um soco na cara de Canino a cada palavra pronunciada. Os homens dele riram e vibraram com aquela cena. Não conseguiram resistir. Ver o chefe apanhando de uma mulher era algo engraçado demais. "Que isso, Canino? Essa é durona!" um gritou. "Que foi, chefe? Ela é muita areia para o seu caminhãozinho?" outro emendou. "Para com isso, você é maluca!" Canino gritou furioso, quando enfim conseguiu segurar os 2 pulsos de Isabel, alucinada de ódio. "Me larga, seu filho da puta, eu vou matar você!" Ela se debatia ensandecida. Outras mulheres se aproximaram correndo, sem saber o que fazer. Por um lado, sentiam que deviam apartar a briga. Por outro, eram solidárias demais com as que sofriam abusos para colaborar com um homem. Por fim, Canino conseguiu dominar Isabel, derrubando-a no chão, e subiu nela, segurando seus 2 pulsos contra o piso frio. "Para com isso! Para de se debater! Eu devia arrebentar você!" Canino ficou ainda mais bravo quando viu 3 gotas de sangue caindo no rosto de Isabel. O sangue dele. "Eu mato você! Eu odeio você, tarado, pervertido!" Isabel gritava raivosa, enquanto se debatia completamente fora de controle. Canino a segurou por alguns instantes, tentando mantê-la imóvel. Não podia acreditar que ela fizera aquilo com ele, justo quando pretendia ajudá-la. Devia entregar a desgraçada numa bandeja para Chicão, pensou. Depois de quase 1 minuto parado, segurando-a, ele resolveu o que faria. Não sabia por que aquilo lhe ocorrera, mas estava decidido. Canino se levantou, puxando-a junto. Isabel começou a se debater de novo, mas ele deu uma ordem para seus homens. "Me ajudem com ela. Tragam-na para o meu quarto agora." Os seus comparsas pararam de rir na hora. Canino estava furioso, e ninguém brincava com ele quando ficava com aquele olhar. Isabel se debatia e brigava, parecia possuída pelo demônio. Não se entregaria, não se renderia. Infernizaria tanto aquele homem que ele iria desistir ou matá-la. Naquele momento, qualquer uma das 2 opções servia. Canino saiu do alojamento andando à frente, seguido por 3 homens que carregavam Isabel do jeito que dava, para seguir a ordem de não machucá-la. Ela se contorcia, chutava, esperneava, xingava. Se estivesse em um hospício, sem dúvida, ela estaria enfiada numa camisa de força. Caminharam chamando atenção por onde passavam, com Isabel xingando tudo e todos aos berros. Ela gritou praticamente todos os palavrões de que se lembrou. Toparam no meio do caminho com Chicão, que se dirigia ao alojamento feminino. Ele ficou perplexo vendo aquela cena bizarra, sua bela morena sendo praticamente arrastada por 3 homens que mal conseguiam contê-la e Canino à frente, com o supercílio sangrando. "Ei, o que é que está acontecendo aqui?" Chicão parou na frente do grupo com as 2 mãos na cintura. Canino não perdeu tempo com explicações. Sua expressão se tornou ainda mais fechada. Aquilo tudo já estava deixando-o muito zangado. Sacou a pistola que trazia à cintura e encostou no peito do mulato, fazendo Chicão perder a coragem.
Sai da minha frente, seu monte de merda, ela é minha. Canino rosnou enfurecido. Chicão ergueu ambas as mãos imediatamente. Calma, cara, pode ficar com ela. Chicão se pôs de lado para que o grupo pudesse passar. Chegaram ao prédio onde Canino e seus homens dormiam, um alojamento de 2 andares chamado Hotel de Trânsito, que antes era destinado a oficiais de fora do quartel. Eles subiram um lance de escada e rumaram até o fim do corredor. O quarto de Canino era o maior de todos. Os 3 homens penaram para chegar até ali, mas a energia de Isabel parecia não ter fim. Canino pegou a chave do quarto e destrancou a porta, escancarando-a de uma vez só. Depois ordenou: coloquem-na aí dentro, agora! E apontou o interior do quarto. Os homens empurraram Isabel, que caiu deitada na cama de casal. Estava suada e com os cabelos desgrenhados. Ela ficou de joelhos e, com as 2 mãos apoiadas na cama, olhou para o grupo como uma loba feroz encurralada. Estava pronta para resistir. Canino entrou em seguida no quarto. Nele havia uma cômoda, um guarda-roupa de 2 portas, um criado mudo e um banheiro minúsculo revestido de azulejos bege. Agora caiam fora daqui, todos vocês! Canino esbravejou. Canino, você não acha melhor... Um deles iniciou a frase, mas ele o interrompeu. Eu acho melhor vocês me obedecerem. Fora daqui! Canino estava vermelho como um pimentão. Os homens obedeceram imediatamente e saíram, fechando a porta, deixando os 2 a sós. Isabel continuou na cama agachada. Estava de bermuda, camiseta e descalça, pronta para pular em seu pescoço e arranhá-lo de novo se tentasse algo. Canino a mediu de cima a baixo. Estava furioso pelo que ela fizera. Sentia vontade de dar uma surra naquela doida, mas em vez disso, trancou a porta do quarto e guardou a chave no bolso da calça jeans. Em seguida, dirigiu-se ao banheiro e começou a revirar as gavetas do móvel sob a pia. Isabel observava tudo atenta, procurando adivinhar qual seria o próximo movimento daquele homem. De repente, ele parou. Encontrara o que procurava. Voltou para o quarto com um pacote de gás e um rolo de esparadrapo. Jogou as 2 coisas na cama na frente de Isabel, que piscou 2 vezes perplexa. Agora se vira e conserta essa merda que você fez. Canino indicou o ferimento que Isabel lhe causara. Ela olhou para ele desconfiada. O que aquele sujeito estaria tramando? Mas não havia por que ficar na dúvida, só precisava tocar nele. Me dê sua mão, Isabel pediu, sem se importar se aquilo parecia estranho. Por quê? O que está tramando? Ele perguntou cismado. Se você está disposto a me deixar fazer um curativo na sua cara, não tem motivo para não segurar a minha mão, Isabel retrucou. Canino alternava o olhar entre o rosto dela e sua mão. Não sabia o que Isabel estava aprontando, mas não estava disposto a correr riscos desnecessários. Assim, sacou a pistola da cintura e o sangue dela gelou. Grande parte do ímpeto de lutar se desfez no exato momento em que viu a arma. Pense bem no que você vai fazer. Minha paciência tem limite. E Canino estendeu a mão para Isabel. Ela fitou aquela mão cheia de arranhões recentes que ela mesma causara. Foi tudo tão rápido que Isabel nem se lembrou de ler a mente dele. Mas agora chegara o momento. Ela segurou a mão de Canino com firmeza, tentando conter a própria ansiedade. Chegou a fechar os olhos, procurando se concentrar, o que causou enorme estranheza no homem ferido. Que raios você está fazendo? Canino perguntou perplexo. Meu Deus do céu, por favor, me perdoe. Por que você não falou antes? Isabel perguntou arrependida.